Seja bem-vindo ao canal Automotive Passion. Neste vídeo iremos falar um pouco da triste história de um dos pioneiros da indústria automobilística chamado Louis Chevrolet. Ele nasceu em 25 de dezembro de 1978, em La Chaux-de-Fonds, cidade bem pequena da França voltada ao ramo de relojoaria. O pai de Louis chamava-se Joseph Félicien e era relojoeiro. Em 1887, sua família se muda para a cidade francesa de Beaune, onde nascem os irmãos de Louis, Arthur em 1888 e Gaston, em 1896. Louis, nesta época chegou a trabalhar como guia de um comerciante de vinho cego e durante este período chegou a desenvolver uma bomba para transportar bebidas depois da decantação. Com 17 anos vai trabalhar como mecânico na oficina Roblin, que consertava carruagens e bicicletas. O jovem Louis começou então a desenhar bicicletas na qual eram posteriormente produzidas e vendidas nesta mesma oficina. Elas se chamavam Frontenac. Posteriormente, trabalhando para a Darracq, fabricante das bicicletas Gladiator, ele se depara com motores a combustão interna, tornando-se um aficionado pelo assunto. O ocorrido aconteceu em 1897. Louis foi enviado a um hotel para consertar um triciclo movido a vapor pertencente a um americano chamado William Kissen Vanderbilt. Esse encontro despertou em Louis uma fascinação imensurável por automóveis. Vanderbilt, impressionado com as habilidades de Chevrolet, incentivou-o a seguir para a América. Nessa empresa da Darracq, ele chegou a ser mecânico de bordo do famoso Vitor Emery e pega gosto por competições. Posteriormente trabalhou na Morse, na Panhard e na Hotchkiss, e depois decide ir para a América. Inicialmente vai para Montreal, no Canadá, onde trabalhou de chauffeur em 1900. 6 meses depois arruma um emprego na filial americana da John Bolton, em Nova York. Em 1902 conheceu um amigo por toda a sua vida, o engenheiro Etienne Planche. Nesta época morre seu pai e ele decide trazer toda a família para os Estados Unidos. Recebeu uma oferta melhor da Fiat e muda de emprego novamente. A Fiat o coloca como piloto de um carro de competição de 90 cavalos e o mesmo de imediato bate um recorde de tempo para uma milha em 52,4 segundos, alcançando dessa forma a fama. Fica como piloto na Fiat até 1906 e após com Walter Christie com seus potentes carros de tração dianteira. Em 1907 aparece em sua vida William Crapo Billy Duran, o fundador da General Motors. David Dunbar Buick, um industrial famoso em Detroit, quando conheceu o motor de combustão interna, mudou seu ramo de atuação que era de tubulações, banheiras e vasos sanitários para investir em automóveis e motores, anunciando logo o famoso motor Ovalve in radio de válvulas no cabeçote. Passando por momentos difíceis financeiramente com seu novo ramo de negócios, Buick muda sua empresa para a Flint em 1903, onde iria conhecer Billy Duran. Duran tinha uma das maiores fábricas de veículos de tração animal, mas como muitos, ele odiava esses veículos achando-os muito perigosos e barulhentos. Mas quando Buick o convence a andar em um de seus carros com certa velocidade, conforto e sensação de controle absoluto, Duran já projetou esses veículos como o futuro, nascendo ali a ideia da General Motors. Duran torna-se investidor e o principal executivo na Buick, escalonando rapidamente as vendas. Para ajudar a promover a marca, Duran criou uma equipe de competição que viajava em feiras no interior do país promovendo prêmios muito atrativos para qualquer cavalo que pudesse vencer o Buick em uma arrancada. Em 1907 Duran recebe Louis Chevrolet e seu irmão mais novo, Arthur Chevrolet na Buick. Duran precisava de um motorista particular e de mais um piloto para sua equipe de competição recém-criada. Resolveram a sorte em uma corrida entre os dois. Como esperado, Louis venceu, mas por surpresa, quem fica com o cargo de chauffeur é Arthur. Parece que Duran não gostou da técnica agressiva de direção de Duran. Surgia ali um início de relacionamento marcado por desentendimentos. Acaba que ambos os irmãos se tornam pilotos depois da marca. Em 1908, Duran incorpora a General Motors, posteriormente compra a Buick e outras grandes empresas em seguida como a Oldsmobile, a Cadillac e a Oakland, futura Pontiac, bem como inúmeros fornecedores de autopeças. Dentre essas a Spark Plug Company.
AC eram as iniciais de Albert Champion, um grande campeão de ciclismo francês que fundou não só a AC como outra fabricante de velas de ignição, a Champion Spark Plug Company. Todos os GM usavam velas da AC e os carros do modelo T da Ford usavam as velas da Champion, companhia esta que não era mais de Albert. Com o passar do tempo os irmãos Chevrolet, Jatour, Gaston e Louis se tornaram muito amigos de Albert a ponto de frequentarem as festas em sua residência. Louis se casou com Suzanne, uma francesa que conheceu no Brooklyn, no mesmo ano em que é contratado pela Fiat onde nasce seu primeiro filho. Em seu impulso frenético de comprador e querer expandir a empresa, Billy Duran faz a GM falir pela primeira vez em 1910, Duran então é demitido. Um consórcio de bancos de Nova York resolve investir na GM, mas com a condição que Duran fosse retirado das operações, apesar de se possuir uma quantidade substancial de ações da empresa que criou, ele não poderia mais dirigir ela. Louis se aposenta de competições naquele ano e Duran começa a construir seu império novamente. Ele cria uma oficina muito sofisticada na Grand River Avenue, em Detroit e coloca Louis e seu amigo, o engenheiro francês Etienne Planche para fabricarem em 1911 um carro que levaria o nome de Chevrolet. Era um carro de 6 cilindros, grande e potente. Billy Duran criou nessa mesma época a Little Motor Company. O carro fabricado por essa era o Little, um carro pequeno e de 4 cilindros que custava em torno de $1.000. Esse, mais sofisticado que o modelo T da Ford e pouco mais caro. Já o carro de Louis, o Chevrolet Classic Six, custaria em torno de $2.200 e na visão de Duran esse modelo teria um mercado saturado, mas mesmo assim em novembro de 1911 criou a marca Chevrolet Motor Company num valor de $2,5 milhões. Louis obteve uma quantidade razoável de ações dessa companhia. Em 1912 ele faz uma viagem à França com sua esposa e seus 2 filhos onde ficou por um ano. Na volta deparou-se com atitudes de Duran que o desagradaram demais, pois esse havia descontinuado o Classic Six e tinha transformado o Little em Chevrolet. Louis era um perfeccionista, preocupado com a qualidade dos carros. Duran, por sua vez, sempre teve uma visão empreendedora, sempre buscava uma produção em massa e a maximização dos lucros. Além disso, Duran sempre questionou o modo de vida de Louis como o modo de se vestir com roupas de graxa, preferir fumar cigarros a charutos dentre outros fatores que na visão de Duran não condiziam com um empresário bem-sucedido. Certo dia, Louis teve um ataque de fúria e ao entrar na sala de Duran disse as seguintes palavras: "Eu vendi meu nome e meu carro para você, mas não vou me vender. Eu vou fumar o que eu quiser quando eu quiser e onde eu quiser. Estou fora." Acaba assim sua história na Chevrolet, empresa que levava seu nome e acaba vendendo todas suas ações para Duran. Atitude essa que ele e sua família, por gerações, passaram a lamentar profundamente. A Chevrolet foi um sucesso e com os lucros, Duran vai aos poucos comprando cada vez mais suas ações e em 1916 ele passa a controlar a empresa por completo. Duran incorpora a Chevrolet à GM e se mantém presidente até 1920 quando as famílias Dupont e Clauglin retomam o controle. Pierre Dupont coloca Alfred Sloan no comando da GM e aos poucos essa se torna a maior empresa do mundo. A empresa valia uma fortuna, mas nenhuma fração desta chegaria a ninguém com o sobrenome Chevrolet. Chevrolet volta ao mundo das competições, desenvolve um novo carro de corrida usando a marca Frontenac contando com o financiamento de seu velho amigo Albert Champion. Durante 1914, numa nova oficina em Detroit, agora financiada por Champion, Louis e Arthur trabalham juntos em busca de novos Frontenacs. Um belo dia, Suzanne, esposa de Louis, recebe a visita de Albert Champion e o mesmo a convida para ser amante dele sem que Louis soubesse. Suzanne se livra das investidas do patrão de seu marido e um belo dia resolve contar para Louis o ocorrido. Louis, enfurecido, parte imediatamente para a Spark Plug Company, onde encontrava-se Albert e chegando lá aplicou uma sonora surra quase a ponto de matá-lo. Louis então disse para seu amigo nunca mais aparecer em sua vida, o que de fato aconteceu. Louis deixa Flint e Detroit e parte para Indianápolis. A situação financeira da família era precária,
tendo que Louis e seus dois irmãos, Arthur e Gaston, trabalharem de bicos como mecânicos, pilotos e engenheiros para financiar sua marca de carros de corrida Frontenac. Em 1916 ficam prontos os 3 primeiros carros. O motor era um 4 em linha com duplo comando de válvulas no cabeçote. Eles conseguem se classificar para a Indy 500, mas não venceram a corrida. Em 1917 desenvolveram um motor totalmente de alumínio, era um 4 em linha com apenas um comando, mas com 4 válvulas por cilindro, fazendo com que os Frontenac dominassem a temporada americana de 1917, mas em 1918, com a Primeira Guerra Mundial, cessa as atividades de competição, colocando a Frontenac em modo inerte. Em 1920, William Small, dono da Monroe Motor Company, contrata o Chevrolet para a construção de 4 novos carros de corrida que seriam chamados de Monroe Specials. Esse contrato deixaria os Chevrolet livres para construir cópias desses carros desde que usassem seus próprios dinheiro e usasse a marca Frontenac. Nesse novo projeto, Louis construiu 4 carros Monroes e 4 carros Frontenacs e moderniza o antigo motor Doc, construindo-o todo em alumínio. A Indianapolis 500 de 1920 foi épica para a família. Os 8 carros se classificaram, mas os braços de direção, por um erro, são colocados nos carros sem o tratamento térmico e todos quebram quase que exatamente com 500 milhas de rodagem. Porém, o carro de Gaston, que não teve tempo de treino e estava praticamente sem uso, conseguiu terminar a prova em primeiro lugar, o único que terminou a prova dos 8 carros. Era a primeira vitória de um carro americano desde 1912 nessa competição, isso transformaria os irmãos Chevrolet em heróis nacionais. Depois disso, parece que a sorte começou a mudar para os irmãos Chevrolet. Logo após Indianapolis, Arthur capota seu Monroe em uma competição deslizando por quase 500 metros e o deixa gravemente ferido. Logo em seguida, em uma pista de madeira de Beverly Hills, na Califórnia, Gaston, com apenas 28 anos, morre em um acidente ao volante de um Frontenac. Louis tenta, com a ajuda da Stutz, produzir carros de rua em série lançando o Frontenac Stutz, porém obteve fracasso. Por anos a Frontenac sobreviveu produzindo apenas cabeçotes Dog de competição para o modelo T da Ford, porém, em 1927, o modelo T da Ford chega ao fim e com ele a Frontenac acaba falindo também. Em 1933, Louis arruma um emprego numa fábrica da GM, em Detroit, como simples mecânico. Nessa época seu filho mais velho morre e a casa de sua irmã onde ele guardava todos os seus projetos pega fogo. Não bastasse, em seguida Louis sofre um acidente vascular cerebral e fica com sequelas até o final de sua vida. Louis e sua esposa se mudam para a Flórida, mas em 1941 voltam para Detroit. Louis, com sérios problemas circulatórios, teria que amputar uma perna e durante o procedimento cirúrgico Louis vem a falecer. É enterrado junto de seu irmão Gaston, em Indianápolis. Arthur, que também não vinha bem financeiramente, se muda para Louisiana em 1942, onde mantém um negócio de reforma de barcos a motor. Vivia em absoluta solidão e com profundo quadro de depressão até que em 1946 resolve se enforcar em sua própria oficina, sendo encontrado apenas uma semana depois. Louis tinha um lema que dizia, "E nunca desista", e sempre levou isso para suas corridas apesar de seu fracasso como empreendedor. A marca Chevrolet tem o direito de usar o nome de seu cofundador. Louis, por mais insucesso que tenha colecionado em seus negócios, é um personagem muito mais legal de se vender do que Billy Duran, o real pai da marca. Fato esse que sempre incomodou o Chevrolet, cujo sobrenome se tornou famoso sem ter nada em troca disso. A vida de Louis foi marcada por uma paixão inabalável pela mecânica, pelo automobilismo e pela busca incansável por inovação. Ele deixou para trás um legado duradouro na indústria automobilística, sendo lembrado como um símbolo de perseverança, resiliência e determinação. Hoje, os carros Chevrolet continuam a trazer o espírito e a visão de seu fundador. A história de Louis Chevrolet nos inspira a perseguir nossos sonhos, a acreditar em nossas ideias e a superar os desafios que encontramos ao longo do caminho. Que seu legado continue a nos guiar para um futuro automobilístico ainda mais brilhante. Obrigado por nos acompanhar nessa viagem pela história de Louis Chevrolet.
Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos entusiastas de carros. Fiquem ligados para mais conteúdos fascinantes sobre a história e os ícones da indústria automobilística.